Olá, estudante! Nesse vídeo, faremos uma abordagem sobre o rateio, novamente, igual no vídeo anterior. Entretanto, nós faremos um enfoque quanto aos efeitos da perda do rateio, voltamos a falar sobre isso novamente, e também como o credor que não tem o seu crédito ainda habilitado pode evitar a perda de rateio, ou seja, pela reserva de crédito, conforme está lá no artigo 10, parágrafo 4º da Lei 11.101, a Lei da Recuperação Judicial e da Falência. Neste quadro aqui nós temos então dois credores, o credor A e o credor B, respectivamente um com R$100 e o outro R$200, então nós temos um total de R$300 aqui para pagamento. Um valor disponível, apurado ali pela administração da massa, encontrou R$200. Então nós temos R$200 para ser distribuídos para credores num total de 300. Então essa relação será essa aqui, de 2 para 3, né? A proporção de 2 para 3. Então a gente divide esse valor por esse, multiplica por esse aqui e teremos o resultado, conforme já apontado lá no vídeo anterior. Então no caso desse credor A, ele terá dos R$200 disponíveis uma participação de R$66,66, e o credor B, ele dos R$200 que ele tem para receber, ele participará sobre esses 200 aqui na proporção de 133, melhor dizendo, ele terá direito proporcionalmente então ao valor de R$133. Somado então ambos os valores, aqui só fazendo um pequeno arredondamento, nós vamos chegar aos R$200 que estavam disponíveis aqui. Bem, agora vejamos a hipotética hipótese de nós termos então três credores. Aqui vamos colocar esse credor C. Então esse credor C, ele tem um crédito de R$300, um valor total então de credores, a soma total dos créditos desses três credores é R$600, e nós temos então um disponível aqui, hipoteticamente, de R$500. Fazendo essa distribuição dos pagamentos, o credor A então terá direito a R$83,33, vamos deixar sem arredondamentos. Já o credor B, ele terá então R$166,66, e o credor C, esse novo credor aí que nós temos dentro desse contexto, este credor C então terá direito a R$250. Somado esses três valores, então voltamos a ter os R$500 disponíveis. Esta é a proporção caso tenha este credor aqui, o C. Mas é ele que nós vamos usar como um paradigma para entender a perda do rateio e como ele evita isso. Ou seja, para que nos rateios anteriores, ocorrido antes do seu ingresso no quadro geral de credores, o seu ingresso posterior não sofra prejuízos por conta dessas distribuições anteriores, conforme nós já vimos aqui, então, neste quadro 1 aqui. Depois nós iremos, então, fazer essa verificação neste quadro aqui, vamos chamar ele, então, de quadro 2. Bem, agora vejamos o ingresso do credor retardatário. Então, nesse caso, comparando esse quadro 1 com esse quadro 2, nós vamos colocar aqui a nova distribuição deste disponível aqui. Então, temos o saldo, ele recebeu 66, terá ainda este saldo, esse crédito para receber de R$33,33, e este aqui de R$166,66. Então esse credor A terá ainda para receber dos 100 que ele tem para receber, sobre o novo disponível de 300, ele terá para receber 25. Já o credor B, ele terá
50. E o credor retardatário, então, da soma destes dois valores, esses aqui vão receber R$ 75,00 e este credor retardatário irá receber R$ 225. Então, somando este valor com mais este aqui, nós voltamos a ter os R$ 300,00 distribuído. Agora, para a gente entender as consequências do credor retardatário e a diferença com aquele que reserva o seu crédito, a gente vai verificar aqui a comparação entre esses quadros. Veja bem, nós temos aqui um primeiro disponível de R$ 200,00. Nós temos um segundo disponível de R$ 300,00. Veja isso. Temos aqui, neste quadro, este disponível. Então, hipoteticamente, é o seguinte. Estes dois credores, mais este aqui, se eles tivessem habilitados, o credor C tivesse habilitado tempestivamente dos R$ 600,00, a proporção seria, sobre esses 500 disponíveis seria essa. Porém, ele chegou de modo atrasado e já houve um pagamento para esses dois credores. E agora é que aparece os 300. Aqui é quem faz tempestivamente e agora aqui é o retardatário. Aonde fica a consequência do credor retardatário ou aquele que não habilitou seu crédito tempestivamente? A diferença entre esse valor ainda remanescente com o que foi pago, ele é de menos R$ 8,33. Veja isso. Já esse aqui tinha um remanescente de R$ 66,66 e recebeu 50. Então a diferença entre esses dois valores é de R$ 16,66. Somando esses dois valores com os arredondamentos, nós vamos encontrar o valor de 25. Veja bem, R$ 25,00. São os R$ 25,00 que estão faltando aqui. Por quê? Se esse credor estivesse tempestivamente habilitado, ele receberia 250. Entretanto, ele recebeu apenas 225. Estes 25 que estão faltando aqui foi justamente para esses dois credores aqui. Então, a perda do rateio, a perda que esse credor teve por ser retardatário foi de exatamente R$ 25,00. Ou seja, esses R$ 25,00 foram para esses dois credores aqui. Bem, agora nós vamos neste novo quadro verificarmos o que ocorre se houver a reserva do crédito. Nesse caso, comparando com os quadros anteriores, nós vemos aqui que tinha R$ 200,00 no primeiro disponível, no segundo disponível R$ 300,00. Portanto, esse credor retardatário entrou quando apareceu esse novo valor. Hipoteticamente, se esse credor, o terceiro aqui, que foi o C nessa hipótese, ele aparecer com a reserva do seu crédito, ele fez a sua reserva, portanto, de R$ 300,00, nós teríamos então este disponível aqui, nesse importe aqui, mais o valor da reserva. Portanto, a soma destes valores, vão atingir os R$ 500,00, conforme a gente já encontrou aqui e aqui. Portanto, veja bem, se esse credor não tivesse problema nenhum e tivesse habilitado, esse credor C aqui, tivesse habilitado seus R$ 300,00, quando esse disponível mais esse disponível fossem pagos, ele receberia exatamente nesta proporção aqui, 83 para esse, 166 para esse e 250 para este. Entretanto, ele fez uma reserva e não participou, então, deste rateio aqui. E agora ele vai ser incluído neste quadro aqui, neste momento. Portanto, vejamos como fica, então, essa distribuição.
é necessário fazer uma revisão do rateio. Portanto, este credor ele não pode perder, tá? Este credor que fez a reserva aqui, ele não pode sofrer este efeito que nós vimos aqui em cima. Por que ele não pode sofrer este efeito? Porque ele fez a sua reserva. Então, o correto para cada um desses credores, diante de um crédito de R$500 e um total habilitado de 600, é essa divisão aqui. R$83 para o credor A, R$ 83,33. Para o credor B, nós teremos R$ 166,66. E para o credor com a reserva, ele tem então R$ 250 para receber. A soma chega aos R$500 aqui. Então, dos R$500 que ele tem para receber aqui, a distribuição é feita dessa forma aqui, e esses R$500 é para cada um desses credores. Então, só lembrando que no primeiro rateio aqui, do quadro 1, este credor já recebeu R$ 66,66. Vamos lá. Então, ele já recebeu essa importância aqui. Já o credor B recebeu R$ 133,33. E o credor C, ou que fez a reserva, nada recebeu. Então, para o segundo pagamento dessa importância aqui, nós temos que estabelecer a diferença que vai para cada um. Veja bem, ele tinha para receber R$ 83,33 dos 500, já recebeu 66. Portanto, este credor A, ele ainda tem uma diferença para receber de R$ 16,66. Depois a gente arredonda. Já para o credor B, nós teremos então ainda uma importância de R$ 33,33. Este aqui dos R$ 250 não tem nada para receber. Aliás, dos R$ 250 ele não recebeu nada no primeiro pagamento, então ele continua com os seus R$ 250 para serem pagos. Bem, então somando esta importância aqui, ó, só para a gente fazer uma verificação, somando os 66,66 mais os 16,66, este credor terá recebido R$ 83,33. Já o credor B, ele teve para receber R$ 166,66. E o credor que fez a sua reserva recebeu os seus 250. Então, fazendo a soma destes valores, nós teremos aqui 300 e 500 aqui. Bem, veja bem, no primeiro disponível nós tivemos 200, foi distribuído desta forma, 66 mais 133. No segundo pagamento nós tivemos um disponível de 300, que foi justamente a reserva. Veja aqui, é a mesma situação que se repete aqui em cima. Então está aqui os R$ 300 do segundo pagamento. Neste caso, este credor aqui, como ele fez a reserva, ele recebeu exatamente o valor que ele tinha para receber aqui. Ó. Exatamente o valor, caso ele não fosse retardatário. Então ele recebe 250 aqui, e se ele nunca fosse retardatário, ele receberia lá os seus 250. Então ele reservando o valor que ele tem do seu crédito, ele fazendo essa reserva, como foi feita aqui, ele não perde o rateio. Então, esses 25 que estão aqui, que no caso, se ele tivesse sido retardatário, iria a favor desses dois credores, não foi.
Então veja bem, esses dois credores aqui, eles receberam essas duas importâncias, esses 25 a mais, coisa que não está aqui. Então se a gente fizer uma soma entre os valores recebidos por eles, por esses dois credores, vamos ver que eles receberam mais. Veja bem, aqui primeiro ele recebeu 66 e 66. Aqui ele recebeu 25, entretanto, aqui é 16 e 66. Então essa diferença de 8 e 33 aqui, que nós já encontramos antes, vai repetir aqui, é exatamente a parte que o credor que fez a reserva evitou que fosse para esses dois credores que habilitaram tempestivamente. É isso aí, bons estudos e até a próxima. Grande abraço.